se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se Sejam todos bem-vindos ao culto de oração. É com muita alegria que estamos participando deste culto de oração ao nosso Deus. Agora vamos estar orando. Senhor, Deus meu Pai, Senhor, abençoa o meu dia de vida, Senhor. Abençoa todos nós, Senhor. Abençoa a nossa família, Senhor. Abençoa todas as famílias da nossa igreja, Senhor, de outras igrejas, de todos nós, Senhor, desse mundo, Senhor. Que você possa estar trazendo alimento em todas as nossas casas, Senhor. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 apresentar a ti, ó Deus,
te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os seus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O
agora lendo um texto bíblico. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com a ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Era uma vez um cego que sempre andava na beira do caminho. Um dia ele ouviu que Jesus ia passar lá naquele caminho. Então ele foi naquele caminho e gritou na multidão inteira: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E os outros zombavam dele, falando: o mestre não vai te ouvir. E o que Jesus fez? Ouviu ele e falou: vá, que a tua fé te salvou. E assim como o cego, a gente tem que ter fé em Jesus. Amém? Filho de Davi, sei que está neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que está neste lugar. Na multidão eu clamo o teu nome, o teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levantar, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso é Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Filho de Davi. Amém, igreja? Tchau. Agora vamos estar orando pelas famílias, pelo sustento, provisão e gratidão pelo cuidado de Deus, pelos profissionais que estão na linha de frente da pandemia, pelos nossos pastores, pela nossa igreja, pela nossa nação. Oremos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor possa estar em prol, Pai, entrando em cada casa, Jesus, agindo em seus corações, Pai, confortando suas famílias, Deus. Que o Senhor possa estar transformando vida, Deus. Nesse momento, estamos te pedindo, Pai, que o Senhor possa estar em volta de cada casa, Pai. Que o Senhor possa estar ajudando as pessoas que estão necessitadas nesse momento, Pai, pedindo socorro, precisando de um alimento, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando e mostrando que só o Senhor é Deus. Deus, estamos intercedendo também nesse momento, que o Senhor pode estar agindo na vida de cada profissional, tanto da saúde, tanto espiritual, e tanto os pastores, que o Senhor pode estar tomando conta de cada um, Deus, nesse momento, que o Senhor pode estar intercedendo pela nossa nação, curando vida e restaurando as histórias. É o que eu te peço, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Amém, Jesus. Deixou o esplendor de
sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estará. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, oh, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, Mateus 6, versículos 6 e 7. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto. O teu Pai vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios
que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Passo agora a palavra ao mensageiro. Boa noite, meus prezados irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto, e estamos juntos para a meditação na palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 116, um salmo bastante conhecido, utilizado por diversos pregadores, e sempre que estamos diante da palavra do Senhor, nós temos um aprendizado. A palavra de Deus é sempre importante para as nossas vidas. E agora, diante deste salmo, mais uma vez, Deus certamente vai nos falar através do texto bíblico, do texto sagrado. Eu estarei lendo, os irmãos, por gentileza, acompanhem a leitura do Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Este, meus irmãos, é um salmo de ações de graças. Aqui o salmista, ele reconhece as bênçãos de Deus para a sua vida. O salmista, ele também manifesta a sua gratidão a Deus, justamente pelas bênçãos recebidas. E o salmista também, ele renova os seus votos para com Deus. Então vamos, meus irmãos, nos aprofundar um pouco mais no texto deste salmo, verificando o que ele nos diz, o que é que nós temos aqui revelado da parte do salmista e como que isso se aplica à nossa vida nos dias de hoje. Bem, o salmista, ele se apresenta como servo de Deus. Diz o versículo 16, Senhor, deveras sou teu servo. Então, assim que ele se apresenta, neste salmo, se apresenta como servo. Servo é um título, meus irmãos, honrado para todos os filhos de Deus, para os verdadeiros filhos de Deus. Este é um título honrado, o título de servo de Deus. Este título, ele nos iguala diante de Deus, independentemente da função que temos no reino de Deus, na igreja, independentemente do tempo de vida cristã que nós temos, independentemente de outros títulos que temos dentro da própria estrutura da igreja,
todos nós somos servos de Deus. E esse título nos iguala diante do Senhor. E é com humildade que devemos tomar esse título para nós mesmos e sabermos que todos nós temos valor e que todos nós temos importância e somos iguais diante de Deus. O salmista, ele já se apresenta assim neste salmo, como servo do Senhor. Senhor, deveras sou teu servo. Que nós tenhamos também, meus irmãos, o mesmo sentimento, o sentimento de servo de Deus. E isso é muito importante, porque nós vivemos para o Senhor, temos a Deus e a Jesus como o Senhor da nossa vida e devemos servi-lo, portanto, assim, com toda humildade, com toda alegria e dedicação. O salmista, ele menciona aqui pelo menos 2 atributos de Deus, aí no versículo de número 5. Ele diz: compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Então ele aqui menciona a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. E nós sabemos que o Senhor tem outros atributos, mas aqui nós temos 2 deles mencionados, tão importante. Deus é justo realmente em tudo aquilo que ele faz. E Deus é misericordioso. E graças a Deus, meus irmãos, porque podemos contar ao longo da nossa vida e da vida da igreja, do povo de Deus, com a justiça e a misericórdia de Deus. O salmista, ele relata as suas dificuldades. Vejam, ele diz: laços de morte me cercaram, a angústia se apoderou de mim, caí em tribulação e tristeza, achava-me prostrado, estive sobremodo aflito. Então vejo que essas expressões do salmista, encontradas nesse Salmo 116, nos revelam as dificuldades que ele enfrentara ao tempo da sua vida. E nós também, meus irmãos, enfrentamos as nossas dificuldades, diferentes dificuldades em circunstâncias, em épocas diferentes, mas certamente todos nós enfrentamos dificuldades ao longo da vida. E assim também o salmista, ele enfrentou dificuldades, lutas, preocupações. Nós também as temos. Nós temos as nossas preocupações, nós temos tribulações, temos tristezas, temos aflições, não é? Então, tudo isso que o salmista experimentou na sua vida, nós também temos experimentado aqui e ali ao longo da nossa vida. Então, as aflições, as preocupações, as dificuldades, elas são inerentes à própria vida. Então, precisamos compreender isso e lidar bem com a questão das dificuldades, dos problemas, das lutas, das tensões, dos temores, dos medos, enfim, das lutas que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas o salmista, ele também nos fala de que ele buscou o Senhor. Ele nos fala da sua dependência do Senhor. O salmista, ele busca o Senhor. Diz o versículo de número 4. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. É assim, meus irmãos, quando nós enfrentamos lutas, perseguições, dificuldades, tristezas, angústias, ansiedades, quando nós enfrentamos os problemas da vida, nós devemos fazer exatamente como o salmista fez. Devemos buscar ao Senhor. Nós não estamos sós, não estamos abandonados. Nós podemos buscar ao Senhor. Como diz o Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente. Então, nós devemos fazer assim como o salmista, no Salmo 116. Ele, em meio às aflições, às lutas da vida, ele invocou o nome do Senhor. Nós temos a quem buscar, nós temos um Senhor e devemos nos voltar para Ele. Assim fez o salmista. E ele clamou: ó Senhor, livra-me a alma. Também, meus irmãos, o salmista, ele reconhece neste salmo as bênçãos de Deus.
até mesmo como resposta à sua oração. Diz o salmista: ele ouviu a minha voz. E é uma bênção, não é isso, irmãos? Quando Deus ouve a nossa oração. Quantas orações nós já fizemos ao longo da vida e quantas bênçãos tivemos da parte de Deus justamente como resposta às nossas orações. E o salmista, ele estava reconhecendo isso como bênção de Deus. Ele ouviu a minha voz. E Deus ouve a nossa voz. Deus ouve a nossa voz quando louvamos. Deus ouve a nossa voz quando o exaltamos. Deus ouve a nossa voz quando clamamos, quando intercedemos. Ele ouve a nossa voz. Diz o salmista ainda: ele ouviu a minha súplica. Então aqui uma voz de clamor a Deus, e Deus havia atendido o seu clamor, a sua súplica. Diz o salmista: ele se inclinou para mim. Isto é, Deus se voltou para ele. E ele reconhece isso como bênção de Deus. Ele diz: quebrastes as minhas cadeias. Menciona ainda o seguinte: ele me salvou. Tudo isso como bênção de Deus para a sua vida. Diz o salmista: ele vela pelos simples. E também uma outra expressão do salmista é esta: ele tem sido generoso para comigo. Ora, meus irmãos, quantos motivos de bênçãos aqui o salmista realmente apresenta diante de nós neste salmo. E nós, meus irmãos, também temos certamente muitos motivos de gratidão a Deus. Nós temos muitas bênçãos dadas por Deus para a nossa vida. Bênçãos materiais, bênçãos emocionais, bênçãos espirituais. Sim, nós também podemos contar as bênçãos de Deus pelas orações respondidas, como disse, e porque sabemos que Deus tem se inclinado para nós, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos amparado. Deus se volta para nós, Ele nos conhece, Ele sabe os nossos limites, Ele sabe das nossas necessidades, Ele conhece as nossas enfermidades, Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe das nossas aflições. E Deus, por causa do seu amor e misericórdia, Ele se volta para nós outros. E isto nós podemos contar, meus irmãos, como bênção de Deus para a nossa vida. Ele tem quebrado as nossas cadeias, né? De tantas coisas Deus tem nos libertado, nos livrado, né? E à medida em que nós vamos dependendo mais de Deus e colocando cada vez mais a nossa vida no altar de Deus, Ele vai nos moldando, Ele vai nos consertando, Ele vai nos aperfeiçoando, nos santificando, isto é, Ele vai quebrando todas as cadeias, tirando todas as amarras, para que possamos caminhar numa vida espiritual digna, numa vida espiritual aprovada por Ele, como Ele deseja de cada um de nós. Ele nos salvou também. E nós temos isso, meus irmãos, como a maior de todas as bênçãos de Deus. Assim como o salmista aqui menciona esta bênção da salvação, nós também a temos. Então, graças a Deus, louvado seja Deus pela salvação eterna. É uma bênção que vai além do tempo da nossa existência neste mundo, não é? É uma bênção que haveremos de desfrutar dela plenamente na eternidade. Ele vela pelos simples, Ele cuida dos humildes, dos simples, daqueles que dependem dEle. É bênção de Deus para cada um de nós. Assim como o salmista, nós também podemos dizer, meus irmãos, que Ele tem sido generoso para conosco. O salmista reconhecia isso, a generosidade de Deus. E se nós prestarmos bem atenção, não é, naquilo que Deus faz por cada um de nós, nós haveremos de reconhecer que Ele tem sido bondoso, generoso para conosco. Até porque, a rigor, por causa da nossa situação pecaminosa, não merecemos a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Tudo isso vem exatamente porque Ele é um Deus misericordioso e é um Deus que nos perdoa e é um Deus que cuida de cada um de nós. Então, meus irmãos, nós temos inúmeras bênçãos que Ele tem dado a cada um de nós
Ele tem dado à nossa família, Ele tem dado aos nossos familiares, Ele tem dado à nossa igreja, isso sem falarmos das bênçãos gerais que Ele tem dado à humanidade, portanto, tem dado ao povo do mundo, tem dado ao povo do Brasil, do nosso estado, da nossa região. Quantas bênçãos Deus tem nos dado. O salmista, ele manifesta a sua gratidão a Deus, sim, porque o primeiro passo é o reconhecimento, é verificarmos, notarmos, percebermos as bênçãos de Deus, nos alegrarmos, desfrutarmos das bênçãos de Deus. Ok. Agora, o segundo passo é a gratidão. Nós devemos ter esse sentimento e devemos ter manifestações de gratidão a Deus. O salmista aqui, ele manifesta a sua gratidão. Versículo 1, ele diz, amo o Senhor. E ele diz isso logo no primeiro versículo, e depois ele justifica por causa das bênçãos de Deus sobre a sua vida. Então nós devemos também, meus irmãos, amarmos a Deus sobre todas as coisas. Amarmos o Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito e por todas as bênçãos de Deus para as nossas vidas. No versículo 12 diz o salmista, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Então, nesta expressão do salmista, ele está reconhecendo e ele está, de certa forma, manifestando a sua gratidão a Deus. Não é? Como é que eu vou agradecer? O que é que eu posso dar a Deus? Como que eu posso retribuir a Deus tantas bênçãos que Ele me tem dado? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O irmão já se fez esta pergunta? É uma pergunta, meus irmãos, que nós devemos fazer, né? Aqui e ali. Devemos pensar o que eu devo dar ao Senhor. Como posso retribuir ao Senhor? Na verdade, não é pagar ao Senhor. Nós não podemos pagar, nós não podemos devolver ao Senhor a mesma bênção, nós não podemos retribuir ao Senhor o mesmo valor de tudo aquilo que Ele nos tem dado. Nós não podemos fazer isso. Mas como é que eu posso manifestar a minha gratidão? O que é que eu posso lhe dar do meu sentimento? O que é que eu posso dar ao Senhor no que diz respeito à minha vida espiritual, à minha comunhão espiritual com Ele, à minha devoção para com Ele? É claro, meus irmãos, que isso tem a ver com o nosso culto, tem a ver com esse sentimento espiritual de gratidão a Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Diz o versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Então isso tem a ver com o culto, tem a ver com louvor, com adoração, com exaltação a Deus, com ações de graças ao Senhor. Nós podemos, meus irmãos, servir ao Senhor de uma forma excelente. E esta é uma forma de estarmos, assim, manifestando a nossa gratidão a Deus, o nosso reconhecimento pelas bênçãos do Senhor. Finalmente, meus irmãos, gostaria de mencionar que o salmista, ele renova os seus compromissos para com Deus, o que nós também devemos fazer, não é? De vez em quando, estamos aí renovando os nossos compromissos, reconsagrando a nossa vida no altar do Senhor. Diz o salmista, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Vejam, ele já invocava, e ele mesmo dá testemunho disso nesse salmo, de que ele buscava o Senhor e até que o Senhor o havia respondido, havia ouvido o seu clamor. Mas ele diz aqui, esta palavra, no sentido de renovação do seu compromisso, né? de continuidade, de fidelidade para com Deus. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, o compromisso que ele queria ter para o resto da sua vida. Diz, invocarei o nome do Senhor. Ele sabia a quem ele ia buscar, a quem ele ia exaltar, em quem ele podia confiar, neste nome poderoso, o nome do Senhor. Invocarei o nome do Senhor.
Diz ainda o salmista: tomarei o cálice da salvação. Isso tem a ver, meus irmãos, com as renúncias que devemos fazer por causa de Cristo, por causa do Senhor, por andarmos no caminho do Senhor, para realmente caminharmos segundo a vontade do Senhor, temos uma vida de santidade, de compromisso com o Senhor. Muitas das vezes precisamos mesmo fazer renúncias. Diz o salmista: tomarei o cálice da salvação. Diz o salmista: cumprirei os meus votos ao Senhor. E quantas vezes fazemos votos, renovamos votos, não é? E alguns, quem sabe, ficam aí pelo caminho. Ele aqui renova o seu compromisso: cumprirei os meus votos ao Senhor. Isso também nós podemos fazer. Diz ainda o salmista: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. E isso ele diz fazendo referência ao próprio templo, o ajuntamento do povo, fazendo referência a Jerusalém. Ele fala assim de um testemunho, de uma vida diante do povo. Era um testemunho público do seu compromisso diante de Deus. Então ele vai falando de todos esses compromissos aqui neste Salmo 116. Creio, meus irmãos, que este Salmo, ele tem tudo a ver conosco, não é? As experiências do salmista, aquilo que ele escreveu, que ele menciona neste Salmo, creio que tem a ver, meus irmãos, conosco, com as nossas experiências, com o nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que nós possamos estar refletindo sobre a importância deste Salmo, dos termos que temos neste Salmo, das implicações, das manifestações, tanto do salmista quanto do Senhor para com ele. E refletirmos, meus irmãos, que nós também devemos ter estas manifestações, né, de reconhecimento, de confiança, de busca, de gratidão, de adoração a Deus, de serviço a Deus, de simplicidade, de comprometimento com Ele, de renovação de votos para com Ele. E certamente, meus irmãos, nós estaremos caminhando, né, na direção certa, estaremos caminhando segundo os propósitos de Deus, nesta comunhão, neste relacionamento com Ele. E estaremos sendo alvo, certamente, sim, com certeza, das renovadas bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Que Ele assim nos abençoe, que Ele abençoe a nossa querida igreja. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo culto desta noite, por todos os irmãos e amigos em todos os lugares que estão nos acompanhando através desta transmissão. Ó Deus, que a Tua palavra possa ter penetrado nos corações e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa aplicar a Tua palavra, o ensinamento bíblico à vida de todos nós. Precisamos muito do Senhor, que o Senhor continue nos ajudando, nos dando sabedoria, nos livrando do mal, nos conduzindo, ó Deus, segundo a Tua vontade, e que as bênçãos do Senhor, tanto materiais quanto emocionais e espirituais, continue vindo, Senhor, para cada um de nós, para as nossas famílias, para as Tuas igrejas, para o Teu povo e para o nosso Brasil. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecidos por tudo quanto o Senhor já tem feito, na certeza de que o Senhor ainda continuará cuidando de cada um de nós. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.